Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer para si mesmas. Uma pergunta simples, mas extremamente desconfortável. Você está realmente vivendo, ou apenas repetindo? Pensa nisso por um instante, porque existe uma diferença enorme entre estar vivo e estar presente, entre existir e realmente viver. E talvez o mais assustador seja que milhões de pessoas passam anos sem perceber essa diferença. Elas acordam, trabalham, consomem distrações, dormem e repetem exatamente o mesmo ciclo no dia seguinte, sem questionar, sem observar, sem perceber. Agora presta atenção, porque talvez esse vídeo revele algo que você nunca tinha parado para enxergar. O cérebro humano adora economizar energia. Por isso ele transforma comportamentos repetidos em hábitos automáticos. Isso é útil para muitas coisas. Mas existe um problema. Quando você deixa sua vida inteira ser guiada por hábitos inconscientes, começa a perder presença. Você para de escolher conscientemente e começa apenas a reagir. Reagir às notificações, à rotina, às obrigações, às expectativas dos outros. E sem perceber, os dias começam a se misturar. Segunda-feira parece igual a terça, terça parece igual a quarta. Os meses passam rapidamente. E então surge uma sensação estranha. A sensação de que o tempo está escapando. Porque está. Agora pensa na sua rotina. Quantas vezes você pega o celular sem perceber? Quantas vezes abre aplicativos automaticamente? Quantas vezes realiza tarefas sem estar realmente presente? Provavelmente mais do que imagina. Porque quando um comportamento é repetido muitas vezes, ele deixa de passar pela consciência. Você simplesmente faz. E isso não acontece apenas com pequenas ações. Acontece com a vida inteira. Muitas pessoas estão seguindo caminhos que nunca escolheram conscientemente. Estão vivendo padrões herdados, expectativas impostas, objetivos que nem sabem se realmente desejam, mas continuam. Porque parar para refletir exige coragem, e viver no automático é mais confortável. O problema é que o automático parece inofensivo. Afinal, é apenas mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Mas a vida não é construída em grandes momentos. Ela é construída em pequenas escolhas repetidas diariamente. E quando essas escolhas acontecem sem consciência, você entrega a direção da sua vida para o acaso. Imagine um navio sem capitão. Ele continua se movendo, mas não sabe para onde. Agora imagine uma pessoa vivendo anos sem questionar seus hábitos, sem refletir sobre suas decisões, sem observar seus padrões. O resultado é parecido. Movimentos sem direção, atividades sem propósito. Existe outra armadilha moderna. Acreditar que estar ocupado significa estar avançando. Mas não é a mesma coisa. Você pode passar o dia inteiro fazendo coisas, respondendo mensagens, consumindo conteúdo, correndo de uma tarefa para outra, e ainda assim não se aproximar da vida que deseja. Porque atividade não é progresso. Movimento não é evolução, e talvez essa seja uma das maiores ilusões da atualidade. As pessoas estão ocupadas demais para perceber que estão presas. Correm o dia inteiro, mas não questionam para onde estão correndo. Agora presta atenção nisso. Nunca foi tão fácil escapar da própria realidade. Basta pegar o celular, abrir uma rede social, assistir alguns vídeos, consumir estímulos infinitos. E por alguns minutos você esquece. Esquece suas dúvidas, seus medos, suas responsabilidades. Mas existe um preço, porque toda distração excessiva reduz sua consciência. E uma pessoa distraída o tempo inteiro dificilmente observa a própria vida. Ela apenas reage ao próximo estímulo, ao próximo vídeo, à próxima notificação. E assim os anos passam, silenciosamente. Existe um momento que assusta muita gente. O momento em que percebe quanto tempo passou. Talvez você já tenha sentido isso. Você olha para trás e pensa: como os últimos anos passaram tão rápido? A resposta é simples. Porque a mente não registra profundamente aquilo que vive no automático. Quando você está presente, cria memórias. Quando está distraído, apenas atravessa o tempo. Por isso muitos anos parecem desaparecer. Eles foram vividos sem atenção, sem consciência, sem presença real.
E essa percepção pode ser dolorosa, mas também pode ser libertadora. Agora vem a parte importante. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje. Precisa apenas voltar a prestar atenção, perceber seus padrões, observar suas escolhas, questionar seus hábitos. Porque consciência é o início de toda transformação. Antes de mudar qualquer coisa, você precisa enxergar. Precisa perceber aquilo que antes passava despercebido. E quando isso acontece, o automático começa a perder força. Você deixa de agir apenas por impulso e começa a agir por escolha. Talvez você esteja esperando uma resposta grandiosa, mas muitas vezes a mudança começa com perguntas simples. Por que estou fazendo isso? Essa rotina me aproxima da vida que desejo? Estou vivendo conscientemente ou apenas repetindo? O que estou fortalecendo diariamente? Essas perguntas têm poder, porque quebram o piloto automático. Elas obrigam você a acordar, obrigam você a observar aquilo que antes ignorava. E uma pessoa consciente enxerga oportunidades que uma pessoa distraída nunca percebe. O maior perigo do automático não é o sofrimento, é o conforto. Porque quando algo dói muito, você reage. Mas quando algo apenas anestesia lentamente, você permanece. Permanece em hábitos ruins, em padrões limitantes, em rotinas que não fazem sentido. E continua porque tudo parece aceitável. Esse é o perigo. Não perceber que está desperdiçando potencial. Não perceber que está trocando anos da sua vida por distrações temporárias. Não perceber que o tempo continua passando, independentemente de você estar atento ou não. Agora imagina duas pessoas. A primeira continua vivendo exatamente como sempre viveu. Mesmas distrações, mesmos hábitos, mesmas desculpas. A segunda começa a observar, começa a refletir, começa a fazer escolhas mais conscientes. Qual delas terá uma vida diferente daqui a 5 anos? A resposta parece óbvia, mas poucas pessoas aplicam isso, porque consciência exige responsabilidade, e responsabilidade assusta. Quando você desperta, deixa de culpar apenas as circunstâncias, passa a enxergar o próprio papel na construção da realidade. Isso pode ser desconfortável, mas também é extremamente poderoso. Talvez este vídeo esteja acontecendo em um momento importante da sua vida. Talvez seja exatamente o alerta que você precisava ouvir. Porque às vezes a maior mudança não é uma ação, é uma percepção, uma compreensão, um despertar. O instante em que você finalmente percebe que estava vivendo sem prestar atenção, sem presença, sem intenção, e decide mudar isso. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Agora. Porque a vida está acontecendo neste exato momento. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você continuar vivendo exatamente da mesma forma pelos próximos 10 anos, gostaria do resultado? Pensa nisso profundamente. Porque essa pergunta revela mais sobre seu futuro do que qualquer previsão. Seu destino não está escondido. Ele aparece diariamente nos seus hábitos, nas suas escolhas, naquilo que você repete sem perceber. E talvez essa seja a verdade que muda tudo. A vida não é criada em grandes momentos. Ela é criada em pequenos instantes de consciência. Instantes que se acumulam, dias que se acumulam, escolhas que se acumulam, até formar quem você se torna. Se você entendeu este vídeo, então percebeu algo importante. O maior risco não é fracassar. O maior risco é passar anos vivendo no automático sem perceber. É acordar um dia e descobrir que o tempo passou mais rápido do que imaginava, que muitos sonhos ficaram para depois, que muitas decisões foram adiadas. Mas agora você percebeu, agora você está consciente. E consciência muda tudo, porque quando você acorda para a própria vida, começa a recuperar o controle dela. Agora me responde uma coisa: qual hábito faz você sentir que está vivendo no automático? Comenta aqui embaixo. Eu acordei. Quero ver quem realmente entendeu a mensagem. Se inscreve no canal para mais conteúdos que fazem você enxergar aquilo que a maioria passa a vida inteira sem perceber. E deixa o like porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão vivendo no automático, mas ainda não perceberam. Talvez alguém precise ouvir isso hoje, assim como você precisou, porque o tempo vai continuar passando. A única pergunta é:
Você vai continuar dormindo? Ou finalmente vai acordar?